Olá, meu nome é Joel Dias e você está ouvindo Audai Minha Bíblia. Você sabe o que era um mestre da lei no Novo Testamento? Um mestre da lei era uma pessoa que tinha muito conhecimento do texto bíblico. Eles eram a elite intelectual do Israel dos tempos de Jesus. Estavam sempre ensinando e debatendo sobre as questões da fé judaica nas sinagogas. Eles prezavam por manter a cultura dos seus ancestrais diante das grandes influências greco-romanas. Eles eram responsáveis pela educação da maior parte do povo judeu. No entanto, a figura desses mestres estava muitas vezes ligada à hipocrisia. Eram homens que pregavam com fervor, com beleza em suas palavras a respeito das coisas de Deus, mas não as viviam. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não só isso, eles eram também o que chamamos de legalistas, ou seja, tinham uma regra para tudo, colocando um grande peso sobre os ombros dos outros. Tomavam a lei deixada por Moisés e tentavam absorver dela mais do que ela se propunha a esclarecer. Por essas razões, eles viam em Jesus uma figura perigosa. Jesus também poderia ser considerado um mestre da lei. Certamente, a educação que Cristo recebeu foi ministrada pelos fariseus, que eram o principal grupo de mestres da lei. Jesus, no entanto, não compartilhava do mesmo legalismo e da hipocrisia dos fariseus. Ele era um homem que tinha tudo para ser o maior dos mestres da lei, mas se negava a agir como eles. Por essa razão, Jesus era constantemente questionado pelos mestres da lei. Eles faziam perguntas com o objetivo de tirar dele uma resposta que o condenasse, com a intenção de ter provas para o condenar publicamente. A história de hoje é sobre um desses momentos. Certo dia, um mestre da lei fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que diz a lei de Moisés? Respondeu Jesus: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Correto. Faça isso, e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus o respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram suas roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver aquele homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. A história de hoje se baseia no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. O bom samaritano talvez seja a parábola mais famosa que Jesus contou, e ao longo dos séculos foi interpretada de muitas formas. Agostinho, por exemplo, dizia que o bom samaritano é Jesus Cristo, que, como nosso Redentor, nos encontra praticamente mortos, cuida das nossas feridas, nos entrega à igreja, aqui representada pela hospedaria, dá ao hospedeiro 2 moedas de prata, representando os sacramentos, e promete retornar.
John Stott, por sua vez, um autor mais contemporâneo, toma a parábola de forma bem mais simples e eu gostaria de compartilhá-la com você, ouvinte. Esse texto está disponível no site da editora Ultimato. Primeiro, essa parábola é uma ilustração do amor. Por meio de negativas, Moisés dá exemplos do que não fazemos se amamos verdadeiramente o nosso próximo. Não negligenciamos os pobres, não exploramos os trabalhadores, não prejudicamos surdos nem cegos, não pervertemos a justiça, não usamos falsos pesos e medidas nos negócios, não damos lugar ao ressentimento nem nos vingamos, pois tudo isso é incompatível com o mandamento ame cada um ao seu próximo, que encontramos em Levítico 19. Segundo, essa parábola dá uma definição de quem seja o próximo. De todas as pessoas improváveis, um samaritano foi quem veio resgatar a vítima dos ladrões. Samaritanos eram odiados pelos judeus, pois estes os consideravam mestiços raciais e religiosos. No entanto, eis ali um samaritano, fazendo por um judeu aquilo que nenhum judeu sonharia em fazer a um samaritano. O verdadeiro amor ao próximo é mútuo. Ele define tanto quem é o nosso próximo a quem devemos servir, quanto o que significa para ele sermos o seu próximo. Embora quase não haja mais samaritanos no mundo hoje, existem muitas pessoas que podemos ser tentados a desprezar e rejeitar. Pessoas de outra raça, cor ou cultura, homossexuais ou pessoas de outra fé. A parábola de Jesus nos desafia a superar os nossos próprios preconceitos. John Stott não sugere aqui que comprometamos a nossa moral e as nossas crenças cristãs. O ponto é que não podemos permitir que elas nos impeçam de praticar o amor pelo próximo.